Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Daniel, capítulo 6, no versículo de número 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Precisamos lembrar que Daniel estava no cativeiro babilônico com todos ali do povo de Deus que apostataram da fé, que desobedeceram, não é? Você leu Jeremias, você leu Isaías, você sabe o porquê do cativeiro, não é? Porque houve idolatria, houve prostituição, houve tanto erro, tanto alerta que o povo ele não ouviu, mas Deus sempre acha no meio de um povo rebelde, de um povo, não é, idólatra, de um povo que não quer largar o sol nascente por nada. Deus sempre acha pessoas com corações igual o coração de Daniel, e eu creio que se você está me ouvindo agora, você é essa pessoa que tem esse coração como o coração de Daniel, um coração fiel. Eles acharam em Daniel um homem fiel a Deus. É muito comum a gente ler Deus é fiel, mas seria muito lindo se eu pudesse escrever: eu sou fiel ao meu Deus, eu sou fiel, como José. Lembra? José, ele não pecou, ele fez ali algo que honrou, não é, ao Deus de Israel. O que ele fez? Ele preferiu não pecar, mesmo porque não tinha ninguém ali ao seu lado, não é, que pudesse evitar, que pudesse ver, que pudesse filmar ou fotografar. Ele obedeceu apenas uma direção de Deus, que o coração dele foi um coração fiel ao nosso Deus. Que testemunho maravilhoso, lindo esse Daniel, modelo para todos nós, não é? Daniel, ele foi reconhecido como alguém que era fiel ao seu Deus, até por aqueles que não serviam ao Senhor. O coração de Daniel estava no Pai de eternidade em todo o tempo. Podemos concluir que ele o amava e demonstrava isso no seu dia a dia, através das suas escolhas, das suas decisões, das renúncias que fez desde a juventude, da sua fé, da sua coragem, sempre honrando o Pai de eternidade. Como é lindo como as pessoas que não conhecem o Deus Todo-Poderoso, não é? O Jeová Nissi, aleluia, não é? Não conhecem a Jesus Cristo, quando eles reconhecem alguém que é fiel, que tem um coração fiel ao Senhor. Eu não estou dizendo que ninguém que nunca pecou, eu não estou dizendo ninguém que nunca vai pecar, eu estou dizendo aquele que tem um coração segundo o coração de Deus, que quando porventura erra, se arrepende, não se lambuza no pecado, não anda com o pecado como se fosse um animal de estimação, pelo contrário, se arrepende e ali alinha e segue. Por quê? Porque o coração é fiel ao Deus fiel. No seu trabalho, seja fiel ao Senhor, sabe? Você não precisa ser fiel ao dono da empresa, seja fiel ao Senhor, porque assim você vai cumprir com todas as suas obrigações. Junto à sua família, seja fiel. No ambiente de estudo, não importa em qual ambiente de estudo você esteja, qual ano você tem, não é? Quantos anos você tem, seja fiel, honra ao Senhor em tudo. Corre lá e lê em Provérbios 3, dos versículos 5 ao verso 10, Salomão ensina: honra ao Senhor. Daniel contrariou o decreto instituído para que nenhuma oração fosse feita a outro Deus que não fosse os do povo, ali os do Medo-Persa, está em Daniel 6, no verso 7. Sabe, às vezes a gente aceita coisas muito fáceis. É porque não sei quem mandou, porque não sei quem pediu. Mas se isso estiver contra a promessa de Deus para sua vida, se isso estiver contra o chamado de Deus para sua vida, se isso estiver contra a palavra, você não vai brigar com as pessoas, mas você precisa orar. Você não pode aceitar as coisas que são impostas assim de graça. Você tem que lutar no mundo espiritual por aquilo que Deus tem contigo e pelas promessas dele na sua vida. Daniel, no capítulo 6, no versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Como eles não acharam culpa
Querido, o inimigo nunca desiste, tá? Vou te avisar logo. Como eles não acharam culpa, Daniel era fiel, eles falaram assim, não, e agora a gente vai levar o rei a assinar um decreto, e esse decreto vai proibir que pessoas como Daniel, não é, ali vá invocar o seu Deus. E como a gente sabe que ele é fiel, ele vai invocar. E se ele vai invocar, ele vai ser levado para a cova do leão. Os leões irão devorá-lo, não é? Ah, meu Deus, mas o inimigo, ele é realmente, ele é astuto, mas você vê também que ele é burro. Imagina que uma pessoa fiel vai deixar de ser fiel só porque o fogo vai esquentar. Será que Deus está falando alguma coisa com você? Não é porque o fogo vai esquentar. Quando esquenta o fogo é porque Deus está querendo apurar a sua fé, assim como apura o ouro mais precioso. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, para que ao final seja salvação na sua vida. Não é porque o fogo está esquentando, é que você vai trair a Deus. Como Daniel, você vai continuar fiel ao seu Deus, sem mentir, sempre falando a todos de qual Deus você serve, por que você não faz isso ou aquilo, ou por que você faz, porque você tem um Deus e você é fiel a Ele. Daniel foi fiel a Ele. Sabe o que ele fez? Não é? Lá no versículo 10, ele orou, ele deu graças a Deus, mas de janela aberta, todos viram, não é, que ele estava obedecendo ao Deus de Israel. Aleluia! Isso precisa ser uma verdade, nas nossas vidas, demonstrando a sua fé, o seu amor, a sua fidelidade em tempos contrários. São nesses tempos que a gente tem que ficar firme com o Senhor. Não é? Por este ato, ele foi parar lá na cova dos leões, mas ele não reclamou. Ao contrário de muitos, ele não reclamou, porque ele sabia que todas as coisas, não é, cooperam, não é, para o bem daquele que ama o Senhor. Então o que acontece? Ele teve um coração fiel o tempo todo e recebeu o livramento. Ali no capítulo 6, versículo 22, diz que ele saiu de lá ileso, e o Senhor mais uma vez foi glorificado através da sua vida. Sabe, quando o fogo esquenta, é uma oportunidade de Deus ser glorificado através da sua vida. Não é para você correr para uma igreja que faz campanha e fazer campanha para o fogo passar. Não, querido, não é isso. Oh, meu Deus, nós temos que buscar a Ele, porque nós vamos entender o que está acontecendo. E sabe o que aconteceu? O rei, ele declarou, porque quando ele viu, não é, que Daniel não foi engolido, primeiro ele se alegrou porque ele não queria ter feito aquilo, mas como ele já tinha dado um decreto, dado uma palavra, não poderia voltar atrás. Aliás, cuidado com as palavras que você anda dando, não é verdade? Mas ali ele se alegrou, e quando Daniel saiu de lá ileso, ele pegou todo aquele pessoal, jogou lá dentro, e a Bíblia diz que os leões devorou aquele povo todo, não é? Todos aqueles sátrapas, né? E aqui ele então fez uma declaração. Sabe o que ele declarou? O Deus de Daniel é um Deus vivo. Aleluia! As pessoas têm que reconhecer Jesus através da minha e da sua vida. Sabe o que mais que ele declarou? Está em Daniel 6, versículo 26 e 27, ele livra, o Deus de Daniel livra, ele falou, ele salva, aleluia, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É isso que Deus está querendo comigo, com a sua vida, um testemunho tão forte que as pessoas venham reconhecer Jesus até no momento que o fogo esquenta. Ser fiel é agir com a certeza de que o nosso Pai está no controle de tudo, que Ele vai abençoar, que Ele vai livrar, mas tudo será para a glória dEle. O Senhor dos exércitos está contigo, Ele está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio, está lá em Salmos 46, verso 7. Creia nessa verdade e seja um Daniel neste tempo. Glória a Jesus, aleluia. Palavra de hoje, momento de reflexão na fé em Cristo.